Fala galera, professor Júnior na área e é com imenso prazer estar com vocês, primeiro ano. Hoje a gente vai tratar sobre os quadriláteros notáveis, um assunto de extrema importância para os concursos militares, tá bom? Esse assunto está na página 450, ok? Módulo 6, nosso querido módulo 6. Então, vamos começar a diversão. A gente tem uma figura aqui que é um trapézio, né? E a gente tem que é um grande trapézio formado por formas geométricas, por diversas formas geométricas. Por que eu comecei logo com a figura de um trapézio? Porque na maioria das vezes, em alguns exercícios, você vai ter que quebrar o trapézio em outras figuras, tá bom? Você tem dois triângulos e um retângulo ou um quadrado que também é composto por outras figuras, né? Triângulos, quadrado e um paralelogramo. A gente vai ver que um paralelogramo é uma figura que tem um par de lados paralelos, dois pares de lados paralelos, ok? Seus lados são paralelos, a gente vai ver isso, ok? E é bom você lembrar aqui que no trapézio, ok? Você pode quebrar com outras figuras. Então, numa prova, ele vai te dar, calcule a área do trapézio. E aí você tem que calcular a área dessas figuras aqui e depois calcular a área do trapézio. Poderia ser uma maneira de resolver, tá bom? Vamos definir o que é um quadrilátero, tá bom, galerinha? Definição. Quadrilátero é um polígono simples de 4 lados. Nunca esqueça disso. Quadrilátero é um polígono que tem 4 lados, ok? Esses lados são compostos por ângulos, lados e diagonais, ok? Esses quadriláteros são compostos por ângulos, lados e diagonais, ok? Então, vamos aqui ver os elementos de um quadrilátero, né? A gente tem os ângulos internos A, B, C e D. A gente tem os ângulos externos. Quem são os ângulos externos? E, F, G e H. E a gente tem os lados, né? AD, DC, CB e BA. Ok, queridos? E a gente também tem as diagonais, que ligam dois vértices não adjacentes, AC e BD. Elementos do quadrilátero, que a gente viu agora, né? Os vértices A, B, C, D, os lados AB, BC, AC, CD, as diagonais BD, AC, lembrando que um quadrilátero só tem duas diagonais. Os ângulos internos, ok? A gente tem os ângulos internos e a gente tem os ângulos externos, que é formado pelo prolongamento do lado. Por exemplo, a gente tem um AD, prolongou esse lado, a gente tem esse ângulo externo E, ok? A gente tem o lado BC, prolongou esse lado, a gente tem o ângulo externo G. A gente tem o lado AB, a gente prolongou esse lado, a gente tem o ângulo externo F, ok? A gente prolongou o lado CD, a gente tem esse ângulo externo E, ok? Então, os ângulos externos é formado pelo prolongamento do lado. Vocês não podem esquecer isso. Uma ferramenta muito importante é que o ângulo interno mais o ângulo externo é igual a 180 graus, ok? Ângulo interno e mais o ângulo externo é igual a 180 graus. Você não pode esquecer isso. Foi uma ferramenta que a gente usou nos módulos 2 e 3. 2 e 3. Resultados de extrema importância para quadriláteros. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero sempre é igual a 360 graus, certo? A soma dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 360 graus. A soma dos ângulos externos de um quadrilátero é igual a 360 graus. É a mesma coisa. A soma dos ângulos internos é igual a 360 e a soma dos ângulos externos também é igual a 360, tá bom? Vamos fazer um exemplo aqui para colocar em prática. Sempre quando você tem um quadrilátero e os ângulos internos estão em função de apenas uma letra, de apenas uma variável, sem ter medo, você pode aplicar logo. A soma dos ângulos internos é igual a 360 graus. Sempre quando você tem um quadrilátero e você tem os ângulos internos,
Você pode aplicar direto. A soma dos ângulos internos é igual a 360. Vamos aqui, ó. Pela soma dos ângulos internos de um quadrilátero, temos 2x mais 4x mais 2x mais 4x, que era pegar, somar esses ângulos, certo, galerinha? A gente vai igualar 360. 2x mais 4x é 6x, mais 2x, 8x, mais 4x, 12x. 12x igual a 360. Então, x é 360 dividido por 12, x é 30, ok? Então, sempre quando você tem um quadrilátero e está em função de apenas uma letra, e todos os ângulos internos estão em função de apenas uma letra, aplica logo a soma dos ângulos internos, ok, galera? Vamos classificar alguns quadriláteros. Vamos em especial falar agora dos trapézios. Se você tem um par de lados paralelos, você está falando dos trapézios, tá bom, galerinha? Se você tem um par de lados paralelos, você está falando de trapézios. Esse lado aqui é paralelo a esse. Então, você já tem um trapézio. E esses dois lados que não são paralelos são chamados de lados oblíquos, ok? Lados não paralelos são chamados de lados oblíquos. Quando os lados oblíquos são iguais, têm a mesma medida, eu digo que esse trapézio é isósceles. Se essa medida aqui for igual a essa medida, então esse trapézio é isósceles. A gente vai ver isso. Mas se você tem dois lados paralelos, tenha certeza, você está falando de trapézio, ok? Um trapézio é uma figura formada por dois lados paralelos. E aí, gente, esses lados paralelos, esses são chamados de base maior, representado por Bzão, base menor, que é representado por Bzinho, e a altura H. Vamos que vamos. Propriedade do trapézio, uma propriedade que cai muito em prova, tá ok, gente? Os ângulos adjacentes dos lados não paralelos, eles são suplementares. Como assim, professor? Se você tem esse lado aqui, ele não é paralelo a esse, concorda? Esse lado aqui não é paralelo a esse. Logo, esses ângulos adjacentes, esse ângulo aqui que é adjacente a esse, e esse ângulo aqui que é adjacente a esse, eles são suplementares. Quer dizer o quê? A soma é igual a 180 graus. Então, A mais D é igual a 180 graus. B mais C é igual a 180 graus. Só dos lados não adjacentes, ok? Só dos lados não paralelos, ok? Só dos lados não paralelos. Esse daqui mais esse aqui não é igual a 180 graus, não. Ok, gente? E é só os lados não paralelos, ó. Esse lado não é paralelo a esse, então A mais D, 180, B mais C, 180. Vamos classificar os trapézios. Vamos nos divertir um pouquinho aqui. Trapézio retângulo. Se você tem dois ângulos retos, é um trapézio retângulo. Se esse aqui é 90 e esse aqui é 90, se você tem um trapézio e tem dois ângulos de 90, é um trapézio retângulo. Trapézio isósceles. Como eu falei lá no começo de trapézio, se você tem os lados não paralelos com a mesma medida, então esse trapézio se chama trapézio isósceles. Possui os lados oblíquos. Lados oblíquos são lados não paralelos com a mesma medida, congruentes. Então, esse trapézio é o trapézio isósceles. Se todos os lados do trapézio têm medidas diferentes, a gente vai chamar de trapézio escaleno. Todos os lados distintos, a gente vai chamar de trapézio escaleno. É isso, galerinha. Um dos grandes resultados de trapézios é o teorema da base média de um trapézio, ok? Ele é de extrema importância. A gente já usou esse teorema para triângulos, agora a gente vai usar para trapézios. O segmento de reta que liga os pontos médios dos lados não paralelos de um trapézio é chamado de base média. Então, eu vou ligar os pontos médios dos lados não paralelos. Então, a gente tem o lado AD, eu pego o ponto médio de AD chamado de E. Eu tenho o lado C, P, eu pego o ponto médio F. E eu vou ligar os pontos médios. E quando eu ligo os pontos médios, esse segmento que liga os pontos médios se chama base média. Eu estou ligando os pontos médios dos lados não paralelos
e esse segmento formado se chama base média. Vamos lá. O resultado da base média, o grande resultado da base média é o seguinte, né? A base média é a soma da base maior mais a base menor e dividir por 2. Então, no trapézio, como é que a gente calcula a base média? A base média é você pegar a base maior, somar com a base menor e dividir por 2. Se a base maior é 8 e a base menor é 6, 8 mais 6 dá 14. Divide por 2 dá 7. Então, a base média aqui é 7. Ok, gente? Lembra desse resultado. A base média é a média aritmética das bases. Mediana do trapézio. Também cai muito em prova, principalmente o colégio naval, cai mediana do trapézio. Conhecida como mediana de Euler do trapézio, a gente vai representar por ME, é a mediana do trapézio. Trata-se do segmento de reta formado pela ligação entre os pontos médios das suas duas diagonais, certo? Então, o que acontece? Você vai traçar as diagonais, ok? A diagonal AC e a diagonal AD, desculpa, BD. Você vai traçar as diagonais AC e BD, ok? E você vai pegar os pontos médios das diagonais. O teorema é a mediana de Euler, você pega os pontos médios das diagonais, ok? Você pegou o ponto médio dessa diagonal, que é M, e o ponto médio dessa diagonal, que é N. E aí você vai ligar os pontos médios dessas diagonais. O segmento formado pelos pontos médios das diagonais se chama mediana de Euler. Esse segmento aqui, formado pelos pontos médios das diagonais, se chama mediana de Euler. Lá, nessa mediana, como é que a gente vai calcular? Vai subtrair as bases e dividir por 2, ok? Vai subtrair as bases e dividir por 2. Vai pegar a base maior menos a base menor e vai dividir por 2. Lá na base média, a gente somava as bases e dividia por 2. Aqui na mediana de Euler, ok? A gente vai subtrair as bases e vai dividir por 2. Paralelogramos. De extrema importância os paralelogramos, porque cai muito em prova os paralelogramos, ok? É um quadrilátero que tem dois pares de lados paralelos. Por exemplo, o AB ele é paralelo ao DC e o AD ele é paralelo ao BC, ok? Então, nunca esqueça disso, gente. O paralelogramo ele é um quadrilátero com dois lados paralelos, dois pares de lados paralelos. O paralelogramo é um quadrilátero com dois pares de lados paralelos, né? AD é paralelo a BC, é um par, já tem um par, que é AD e BC, e o outro par é AB e DC, certo? Ele é o outro par de lados paralelos, ok? A gente tem dois pares, esse e esse com esse e esse com esse. É isso, galerinha. Propriedade do paralelogramo. Os seus ângulos opostos, propriedade 1, os seus ângulos opostos são congruentes. Então, esse ângulo aqui é oposto a esse. Então, eles têm a mesma medida, que é só um exemplo, tá bom? Poderia ser outro ângulo. Eu coloquei 135, mas poderia ser qualquer outro valor. Poderia ser 120, 110, ok? Então, os seus ângulos opostos são congruentes. Se aqui é 135, aqui é 135. Se aqui é 45, aqui é 45. Aqui é importante lembrar que lá como a gente viu lá no trapézio, a gente vai melhorar aquela propriedade de suplemento aqui nos paralelogramos, que os lados consecutivos, 2 a 2, eles são suplementares. Dois ângulos adjacentes de um paralelogramo são suplementares, ou seja, a soma dos dois é igual a 180 graus. Então, esses dois ângulos aqui são adjacentes? São. Soma igual a 180. Ok? Essa soma aqui é igual a 180. Esses dois ângulos são adjacentes? São. Soma igual a 180. Esses dois ângulos são adjacentes? São. A soma é igual a 180. Esses dois ângulos são adjacentes? São. A soma é igual a 180. Lá no trapézio, a gente só pegava os lados não paralelos e fazia a soma igual a 180.
né, dos ângulos igual a 180. Aqui não. Todos os ângulos adjacentes, a soma é igual a 180. Isso é de extrema importância, né? As diagonais de um paralelogramo, eles vão se encontrar no ponto médio. Então, você traça essa diagonal e traça essa diagonal. Elas vão se encontrar no ponto médio. Muito interessante, né? Os lados opostos de um paralelogramo são congruentes. Esse lado aqui não é oposto a esse, então eles têm a mesma medida. Esse lado aqui não é oposto a esse, então eles têm a mesma medida. Então, a gente viu que os lados opostos de um paralelogramo, eles têm a mesma medida. As diagonais, né, as diagonais se interceptam no ponto médio, ok? Os ângulos adjacentes são suplementares, que isso é de extrema importância, e que os ângulos opostos têm a mesma medida, ok? Losango, certo? O paralelogramo, ele é dividido em outros quadriláteros, certo? E entre eles a gente tem o losango, o retângulo e o quadrado, ok, galera? Vamos lá. Os losangos são paralelogramos cujos lados são congruentes, certo? Isso significa que os seus lados possuem as mesmas medidas iguais. Além disso, tem as propriedades. Todo losango possui diagonais perpendiculares. Então, eu só tenho essa diagonal e eu tenho essa diagonal, certo? E aí, as diagonais vão se encontrar e vão formar ângulos de 90 graus. Aqui é 90, aqui é 90, aqui é 90, aqui é 90. As diagonais vão se encontrar e elas vão ser perpendiculares. Isso é de extrema importância. Todos os lados têm a mesma medida, ok? Todos os lados têm a mesma medida e as diagonais são perpendiculares, ok? Elas vão formar 90 graus. É válido lembrar aqui que as diagonais podem ter medidas diferentes, ok, galerinha? Olha aqui, ó. Essa diagonal pode ter medida diferente dessa, viu? No losango, ok? Não confunde losango com quadrado. Então, as diagonais têm medidas diferentes aqui no losango. Elas podem ter medidas diferentes, ok? Você tem lados com a mesma medida, ok? E diagonais perpendiculares. A gente está falando do losango. Retângulos. Os retângulos são paralelogramos também, mas cuja todos os ângulos internos são iguais a 90 graus. Extrema importância, né? Os retângulos, todos os ângulos internos são iguais a 90 graus. Ok? Aqui é 90, aqui é 90, aqui é 90, aqui é 90. Vale ressaltar que os lados paralelos têm a mesma medida também. Esse lado é igual a esse, tem a mesma medida, e essa medida aqui também é igual a essa. Se todos os lados têm a mesma medida, esse retângulo é um quadrado, ok? Esse retângulo é um quadrado, ok? Então, se todos os lados tiverem a mesma medida, esse retângulo é um quadrado. Mas no retângulo, basta esse lado aqui ter a mesma medida que esse, e esse lado aqui ter essa mesma medida que esse. Uma propriedade de extrema importância nos retângulos, bebê. Todo retângulo possui diagonais congruentes. Essa diagonal aqui, vamos dizer que mede 4,47. Então, essa diagonal aqui tem a obrigação, bebê, de medir 4,47. As diagonais são congruentes no retângulo. Quadrado. Eu já falei do quadrado em cima do retângulo. Os quadrados são paralelogramos que possuem lados congruentes e ângulos de 90 graus. Se todos os lados são congruentes, a gente está falando do quadrado. Todo quadrado possui diagonais congruentes e perpendiculares. Como assim, galerinha? A gente está vendo o quê? A gente está vendo que esses lados são congruentes e as diagonais, elas são perpendiculares, né? Formam 90 graus. 90, 90, 90, 90. Ok? E aqui as diagonais são bissetrizes, né? Ó, aqui é 45, aqui é 45, ok? Todos os lados são congruentes, você não pode esquecer disso, né? Aqui a gente tem um centro de simetria, né? Das diagonais. E é uma das figuras mais importantes, é o quadrado. Exercícios. Exercícios no nível 1.
ok? Página 453. Em um paralelogramo ABCD, os ângulos distintos medem 5x e 120 menos 2x. Vamos aqui ver isso aqui do paralelogramo de novo. Os ângulos distintos. Vamos aqui, ó. Os ângulos distintos. Quem são os ângulos distintos? Os ângulos distintos no paralelogramo, você não pode esquecer. Eles são suplementares. Os ângulos opostos são iguais, mas os ângulos distintos, esse aqui é distinto desse, eles são suplementares. Esse aqui é distinto desse, eles são suplementares, ok? Os ângulos distintos são suplementares. Os ângulos adjacentes, quando ele está falando distintos, é porque eles são adjacentes, tá bom? Eles são suplementares. Então, voltando lá para o exercício. Então, os ângulos distintos, eles são suplementares. Esses dois ângulos distintos são suplementares. 5x mais 120 menos 2x é igual a 180. Os ângulos distintos em um paralelogramo são suplementares, ou seja, são igual a 180. 5x mais 120 menos 2x igual a 180. Quanto é 5x menos 2x? É 3x mais 120 igual a 180. O 120 está somando, ele passa para o outro membro subtraindo. Então, fica 3x igual a 180 menos 120. 3x igual a 60. Então, x é igual a 60 dividido por 3. X é 20. Esse é o item B lá da questão número 1. Exercício de nível 1, página 453, questão 3. Os ângulos consecutivos de um paralelogramo medem x menos y, 2x mais y, 2y e alfa. Nessa ordem, o valor de alfa é... Vamos aqui. No paralelogramo 2 a 2, os ângulos são suplementares. Voltando de novo aqui, ó. No paralelogramo, a gente tem isso, ó. Os ângulos, esse ângulo aqui é consecutivo a esse. Esse ângulo é consecutivo a esse. Esse ângulo aqui é consecutivo a esse. Esse ângulo aqui é consecutivo a esse. Então, a soma dos ângulos consecutivos é igual a 180 graus, ok? Isso é muito importante. E é isso que eu vou usar aqui no exercício. Vamos lá. Esse aqui é consecutivo a esse. Então, x menos y mais 2x mais y é igual a 180. Menos y com y, cancela. Né? A gente pode cancelar o y com menos y. Corta esse com esse. Sobra quem? Sobra x com 2x. Quanto é x mais 2x? 3x. 3x igual a 180. Então, x é 60. Agora, esse daqui é consecutivo a esse, né? Então, 2x mais y mais 2y é igual a 180. Eles são consecutivos, meu querido. Então, quanto é 2 vezes x? O x a gente encontrou, é 60. Então, é 2 vezes 60 mais y mais 2y, 3y, igual a 180. 2 vezes 60, 120. Então, fica 120 mais 3y igual a 180. 3y é igual a 180. Pega o 120 e passa para o outro lado, menos 120. 3y é igual a 60. 3y é igual a 60, querido. Então, y é igual a 20, ok? Então, a gente encontrou o x e o y. E o x é 60 e o y é 20. Eu estou só usando a propriedade de ser suplementares, ó. Esse é consecutivo a esse, então, soma igual a 180. Esse é consecutivo a esse, soma igual a 180. E esse é consecutivo a esse? Sim. Então, a soma é igual a 180. Então, 2y mais alfa é igual a 180. Mas quanto é o y? O y é 20. 2 vezes 20 mais alfa é igual a 180. A alfa vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 140 devido ao seguinte fato. Isso aqui dá 40, mais alfa é igual a 180. Então, alfa é 180 menos 40. Alfa é 140, ok? E tem... meu querido. Agora, vamos aplicar o teorema da base média de um trapézio, né? Ok? A base média de um trapézio, que é um dos resultados mais importantes. Eu escolhi um exercício que aplicava isso. Exercícios de nível 1, página 454, questão 19. Um trapézio de bases x mais 3
e 4x menos 3 tem base média 2x mais 2. Quanto vale sua base menor? Ele quer saber a base menor, ok? A base menor aqui, galerinha, a gente tem o seguinte, a base média é igual a base maior mais base menor dividido por 2. Mas quanto é a base média? 2x mais 2. Base média é isso. Igual a soma das bases. Quem são as bases? X mais 3 mais 4x menos 3. Dividido por quanto? Por 2. Vamos somar as bases. X mais 4x, 5x. Esse 3 cancela com esse 3, esse menos 3. Vaca, aqui vai embora. E dividido por 2. O 2 está dividindo, ele passa o quê? Multiplicando. Então, fica 2 multiplicado por 2x mais 2. Então, 2 multiplicado por 2x dá 4x. 2 multiplicado por 2 dá 4, igual a 5x. O 4x está somando, ele passa subtraindo. Então, fica 4 igual a 5x menos 4x. 4 é igual a x, ou x igual a 4. Gente, eu quero saber agora quem é a base maior e a base menor. Porque em nenhum momento na questão ele te falou quem era a base maior e a base menor. Ele só falou que as bases eram x mais 3 e 4x menos 3. Só isso. Mas em nenhum momento ele falou quem era a base maior e a base menor. Então, vamos descobrir quem é a base maior e a base menor. X mais 3. Mas quanto é o x? O x é 4. 4 mais 3 é 7. E a outra base? 4x menos 3. Mas quanto é x? O x é 4. 4 vezes 4 é 16. Menos 3 é 13. Eu tenho a base menor que é 7 e a base maior que é 13. A base menor é 7. E tem A. Muito legal essa questão. Exercícios nível 2. Página 455. Primeira questão. Quaisquer dois lados opostos de um quadrilátero são suplementares. Eu estou dizendo que quaisquer dois lados opostos de um quadrilátero são suplementares. Falso. Vamos lá. Porque se eu pegar um paralelogramo, ele tem dois lados opostos, né? Ele é um quadrilátero, tem dois lados opostos. Os lados opostos aqui são suplementares? A soma é igual a 180 deles dois? Não. Nesse exemplo aqui que eu escolhi, poderia ser qualquer outro valor. 135 mais 135 é 270. Eles não são suplementares. Quaisquer dois lados consecutivos de um paralelogramo são suplementares? São. A gente resolveu isso nesse exercício, né? A gente pegou que esse daqui é consecutivo a esse 180. Esse mais esse 180. Esse mais esse 180. Os lados consecutivos de um paralelogramo são suplementares. Se as diagonais de um paralelogramo são perpendiculares entre si e se cruzam em seu ponto médio, então esse paralelogramo é losango. Sim, é a definição de losango, né? A definição de losango, né? Você tem as diagonais se encontrando no ponto médio, ok? As diagonais se encontram no ponto médio, ok? E, como ele está falando na questão, são perpendiculares, né? As diagonais no losango são perpendiculares. Então, o 2 e o 3 são verdadeiras e o item correto é o item C. Só apenas o 1 que é falso, né? Nem todos os quadriláteros nos ângulos opostos são suplementares, em especial no retângulo, nos paralelogramos, ok? Estudar é o caminho para o sucesso. Gente, estudar é o caminho para o sucesso. Estuda, pois a vida muda. Eu acredito muito no potencial de cada um de vocês e eu sei que vocês vão conseguir realizar seus objetivos. Foi um prazer estar com vocês.